Boa noite, gente. Eu falei boa noite já, né? Amém. Eu estou nervoso de estar aqui, mas vai dar certo. Bom, para mim é um privilégio estar aqui. Já expressei minha gratidão ao pastor Eli, à sua Eli, mas para mim é realmente um grande privilégio, porque aqui é a minha escola, gente. Amém? Eu tenho uma dívida de gratidão a esse lugar, a muitas famílias aqui, muitos amigos queridos. Além do Rema, eu fui descobrir o meu chamado aqui nessa igreja. Nunca fui efetivamente membro daqui, mas eu convivi aqui em Bauru, no antigo Adore, e depois no Dipper, e também antes disso no Espaço Jovem, por aproximadamente 8 anos da minha vida. De 2011 até 2019, eu sempre estava aqui de vez em quando. Tinha muitos amigos, muito bom rever alguns aqui, o Rafa, o Angola. Desculpa, mano, não pode falar mais Angola, perdão. Diego e Camila, que hoje estão em Goiânia, são amigos preciosos, são dos meus melhores amigos. E, enfim, eu lembro quando eu descobri meu chamado, foi em 2011, num acampamento aqui Desculpa, gente, aqui do acampamento do Verbo da Vida Vila Flores. É que faz 4 anos que eu não venho aqui, então às vezes a mente dá um gap, né? Pastor Tiago Parreira estava ministrando, e eu lembro que na época eu só queria ser um adolescente guitarrista, tocador de rock and roll, e eu lembro que ele fez um apelo, e ele falou toda a minha vida naquele dia. Foi uma tarde de julho de 2011, eu nunca me esqueço daquele dia. E foi Deus falando comigo. Eu lembro que a única pessoa a responder aquele apelo naquela tarde fui eu, e foi algo glorioso. E depois disso eu me inspirei a fazer o Rema, fiz o Rema, iniciei a escola de ministros aqui em 2016, na época eu tive alguns problemas, não pude concluir, mas em 2019 me tornei ministro do Verbo da Vida, professor do Rema, e fazem 6 anos que eu tenho viajado para tudo que é lado do Brasil ministrando a palavra, mas graças ao tempo que eu tive aqui. Então, muito do que eu aprendi, muito do que eu recebi, muito do meu crescimento, foi graças a esse lugar. Então, se eu estou nervoso, é pela dívida de gratidão que eu tenho, porque eu não quero ficar aquém daquilo que eu recebi aqui. Amém? Como o pastor disse, eu ensino história da igreja, fazem 3 anos, e quem é meu aluno aqui? Levanta a mão para eu ver. Os alunos estão vendo que não é chato, né? Não é. É uma aula poderosa. As pessoas pensam, história, mas a unção de Deus, o poder de Deus se move nas aulas. E o pastor Daniel falou comigo hoje, e ele pediu para que eu colocasse um pouquinho de história da igreja na ministração de hoje. Mas sabe, irmãos, nesses últimos 3 anos eu tenho intercalado história da igreja com outra matéria. Escatologia. Então eu sou do pretérito perfeito, e também eu estou de volta para o futuro, igual o filme dos anos 80, né? Então eu quero juntar essas duas coisas. Eu quero juntar presente e passado, quero juntar futuro e passado hoje, e te inspirar a cumprir o seu propósito, o plano de Deus para a sua vida no presente. Amém? Então abre comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1. Enquanto você abre, eu queria orar com você. Amém? Senhor, eu te dou graças em nome de Jesus por essa noite, por essa oportunidade de pregar a sua palavra. Eu te dou graças pela vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, que nós estamos abertos, estamos expostos ao teu Espírito, expostos à tua unção. Eu declaro em nome de Jesus a tua palavra produzindo vida na nossa vida. Em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que possa concorrer à palavra de Cristo. Eu repreendo agora toda dor, todo mal-estar, toda indisposição que possa se levantar contra a palavra. Eu declaro vida, saúde nos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que toda a pressão exterior, todas as circunstâncias ficarão para fora, e a partir desse momento, a sua palavra será o foco e a grande atenção dos nossos olhos e do nosso coração. Obrigado por essa noite, Pai. Eu te peço que me seja dado abrir da minha boca a tua palavra, e que ela produza graça e edificação a todos os que me ouvem, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você chegou lá em 1 Coríntios no capítulo 15? Amém. Então, eu quero, em primeiro lugar, mostrar para vocês o que é evangelho. Eu sei que a palavra evangelho para nós é muito conhecida, amém? Evangelhos, afinal de contas, evangelho significa boas notícias, não é assim? Amém? Mas as escrituras nos falam de evangelho de uma forma genérica, como as boas notícias, não é? Mas ela também nos traz o evangelho com um artigo definido. O evangelho, a
boa notícia, algo diferente de todo o resto. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo nos mostra o que é o Evangelho, amém? Então, veja comigo a partir do versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vamos ler até o versículo 8, tá bom? Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi. Paulo está falando sobre o Evangelho aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então aqui no capítulo 15, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos mostra qual é o Evangelho, qual é a boa notícia. Dentre tantas boas notícias que nós recebemos da parte de Deus, tem uma boa notícia que se destaca dentre todas, e a boa notícia é, Jesus ressuscitou. Amém? Então veja, Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele ressuscitou pela nossa justificação segundo as Escrituras. O Evangelho é, Jesus venceu a morte, irmãos. E a gente vai ver daqui para frente, ao longo dos próximos minutos, que essa boa notícia impactou a vida dos apóstolos e a vida de todos aqueles que tiveram contato com ela. Amém? Eu gosto de entender aqui também e de meditar nesse texto algo que fica bem evidente. Paulo diz que foi por causa do Evangelho que nós fomos salvos, amém? Eu quero que você abra outro texto comigo para a gente continuar vendo sobre o Evangelho. Abre comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 10, nós leremos os versículos de 8 a 12. Romanos 10, de 8 a 12. Eu quero te mostrar que essa é a boa notícia que traz a nossa salvação. Amém? Então, Romanos 10, a partir do versículo 8, diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. O que é isso? Isso é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que os invocam. Então veja o que Paulo está dizendo aqui novamente. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão acerca da salvação. O que eu preciso crer com o coração para ser justificado? O mesmo Paulo disse aqui nessa mesma perícope, nesse mesmo texto. Jesus ressuscitou. Amém? E veja, o fato de Jesus ter ressuscitado traz a mim uma obrigação. Tê-lo como meu Senhor. Amém? A ressurreição de Jesus o torna meu Senhor. Isso é poderoso demais, meu irmão. Isso é maravilhoso demais. Porque, veja, no Antigo Testamento, quando nós vamos pensar no poder de Deus, nós lembramos do Deus da criação. Qual é a grande manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento? Gênesis 1:1. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz, e nós vemos, no capítulo 1 de Gênesis, Deus colocando toda a criação em ordem. A partir do versículo 26, ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, lhe dá domínio, lhe dá governo, interage com esse homem como um filho. Amém? Então, do Antigo Testamento, essa é a grande manifestação do poder de Deus. Quando os santos do Antigo Testamento queriam mencionar o poder de Deus, queriam falar sobre quão grande é o nosso Deus, eles diziam, é o Deus que criou os céus, a terra, o mar
e tudo aquilo que nele há, ou neles há. Amém? Mas no Antigo Testamento nós vemos que a coisa muda de figura. Porque a grande manifestação do poder de Deus não é a criação agora. Não é isso que os apóstolos pregam para falar como Deus é grande, para falar como Deus é poderoso. A grande ênfase do Novo Testamento é o Deus que ressuscita os mortos. Porque na antiga aliança havia-se uma esperança de ressurreição só lá no fim. Só quando tudo tivesse para acabar. Mas quando Jesus vem, ele começa a falar sobre ressuscitar dentre os mortos, um dentre todos os outros. E depois, de fato, ele cumpre a sua promessa. Ele morre por nós e ele ressuscita. E essa mensagem muda o mundo, a mensagem da ressurreição. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, fala sobre conformar, sobre conhecer o poder da ressurreição. Então, a grande manifestação do poder de Deus no Novo Testamento é: Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. E essa manifestação nos traz a salvação. Nós temos duas palavras gregas no Novo Testamento para salvação. A palavra sozo e a palavra soteria. Ambas as palavras, tanto sozo quanto soteria, elas englobam muitas coisas. Afinal de contas, a salvação que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe é uma salvação de muitos aspectos. Então, quando nós falamos sobre salvação, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre, obviamente, o livramento da condenação eterna, sobre o livramento da condenação pelos meus pecados e pelos nossos pecados, sobre o livramento do laço do diabo, sobre a união com Deus, mas nós estamos falando também sobre saúde divina, sobre provisão, sobre autoridade. O autor aos Hebreus classifica a salvação como manifestações dos poderes do mundo vindouro. Então, todas as manifestações do reino de Deus são aspectos da salvação. Amém? Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós o confessamos, nós passamos a provar desse remédio de grande aspecto. Eu estou, por esses dias, morando com o Dr. Gabriel. E ele não me falou não, mas eu vou perguntar para ele sobre antibióticos de largo aspecto, grande aspecto. Esse bicho aí, né? É porque ele atua em bastante coisa. A salvação foi tipo esse antibiótico aí, de grande aspecto. Ela atua em todas as áreas da minha e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então veja, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos aquele texto que todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, Jesus continua dizendo que foi para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que por intermédio dele todo o mundo fosse salvo. Versículo 18, quem não crê já está condenado, mas quem não crê já está condenado, mas quem crê não entra em juízo. Amém? Então veja, Jesus veio ao mundo para trazer salvação mesmo. Jesus morreu por nós e ressuscitou para trazer salvação mesmo. Amém? Mas lembra, a partir do momento que Ele nos salva, Ele se torna o nosso Senhor. Nós acabamos de ler isso em Romanos. Então, o ponto que eu quero chegar é: provamos da salvação por intermédio da ressurreição, mas, afinal de contas, nós fomos salvos para quê? Amém? Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas eu vou me policiar, tá bom? Eu aprendi uma coisa com um amigo que ele disse que se eu diminuir um pouquinho, você acelerar um pouquinho, a gente se encontra no meio, tá bom? Vai dar certo. Então eu vou diminuir um pouquinho. Nós somos salvos para quê, meu irmão? Eu sei que você não gosta, mas eu também não gostava quando eu não pregava, mas agora eu faço, só para você saber o que eu não gostava. Então, vira para quem está do seu lado e faça a seguinte pergunta: meu irmão, por que você foi salvo? Porque veja, irmãos, a prosperidade, a bênção, a cura, enfim, tudo aquilo que nós provamos,
que tem a ver com o sozo, com a soteria, que tem a ver com o favor de Deus, não são a razão da salvação. Amém? Meu irmão, Jesus não te salvou para te curar. Calma, não joga a cadeira ainda, deixa eu concluir. Jesus não te salvou para te prosperar. Ele não te salvou para te abençoar. Ele não te salvou para ter comunhão com você. Não, não, não. Essas coisas são a salvação. A salvação é isso. Salvação é prosperidade, salvação é cura, salvação é livramento, salvação é comunhão com Deus. Isso é salvação. Talvez você não esteja provando da plenitude dessa salvação por falta de conhecimento, porque afinal de contas, o apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola que Jesus já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. E ele diz que essas coisas nos são doadas pelo seu divino poder e que nós acessamos essas coisas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, pela sua maravilhosa graça e virtude. Então, ele já deu tudo isso. Faz parte do pacote, meu irmão. Sabe? Pastor Eli e Sueli ganharam presentes. Faz de conta que esse presente é a salvação que Deus deu. Está tudo ali dentro. Agora, eles podem decidir pegar só o livramento da condenação, só o livramento do inferno, colocar em cima da prateleira, olhar para aquilo, desfrutar daquilo e jogar fora todo o resto. Eles não são obrigados a desfrutar de tudo, mas a verdade é uma só: Deus já deu tudo. Amém? Graças a Deus estão desfrutando, amém? E eu sei que você também. Então, a pergunta é: se essas coisas não são a razão da salvação, se a bênção não é a razão da salvação, se a prosperidade não é a razão da salvação, se a cura não é a razão da salvação, qual é a razão da salvação? Para que eu fui salvo? Porque se eu não sei o para que eu fui salvo, eu canto aquele antigo hino pentecostal: deixa a vida me levar. Não é pentecostal esse não, né? É outro tipo de fogo que arde ali. Mas veja, se eu não sei o porquê eu fui salvo, eu vou vivendo igual o Zeca, né? Aquele bispo lá, que a gente acabou de cantar a canção. Vou me empurrando com a barriga, o vento te leva, o vento te empurra, vai para onde o nariz aponta, faz o que o buchinho quer, faz o que a mente calcula e nunca vive para Deus. Então, nós precisamos saber a razão da nossa salvação. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1, versículos de 8 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 9. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando ele chega na Tessalônica, a sua chegada naquele lugar teve grande repercussão, teve grande frutificação, teve grande resultado. Qual foi o resultado? Aquela galera, o povo de Tessalônica se converteu, meu irmão. Você concorda comigo que conversão é um bom título para nós darmos a experiência de salvação? Afinal de contas, nós até usamos no cotidiano, né? Fulano converteu. Cicrano, rapaz, vivia uma vida ruim. Bebia, fumava, dançava colado, namorava em pé. Mas um dia, ele recebeu uma notícia: Jesus ressuscitou. E o fulano converteu, gente. O Pedro converteu. Vou falar de mim porque eu era assim. Mas eu converti. Eu deixei os ídolos mudos, e talvez os seus ídolos mudos não tenham sido o santinho,
não tenham sido a santinha, mas tenham sido a prostituição, as bebidas, as drogas, a vida desenfreada. Enfim, eu não sei. Mas todos nós tínhamos ídolos mudos no passado. O que importa é, agora somos nova criação, nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro. E Paulo explica o para quê, o motivo dessa conversão. Para que, Paulo, eu me converti? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E também para esperar Jesus voltar. É só para isso que você converteu, meu irmão. É só para isso que eu aceitei Jesus. É só para isso que eu provei de salvação. Eu provo de toda essa bênção, de toda essa plenitude de graça, de todos esses recursos inesgotáveis que Deus tem para dar, só para duas coisas: para servir a Deus e para esperar Jesus voltar. É uma boa coisa, não é? O problema é que às vezes os crentes só querem servir a Deus. Desculpa, não é isso não. O problema é que às vezes os crentes só querem esperar Jesus voltar. Isso é um problema, meu irmão. Porque aí você fomos salvos para servir. Quando nós abandonamos o serviço e nos tornamos apenas passivos no tocante à salvação, nós estamos desperdiçando os recursos celestiais, meu irmão. Porque eu quero que você pense comigo sobre a salvação. Como é que eu e você fomos salvos? A gente cantou. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é? Só pela tua? Pronto. Foi assim que a gente foi salvo. Pela graça. O que significa ser salvo pela graça? Significa que eu não fiz nada. Significa que você não fez nada. A gente estava ali vivendo aquela vida. Posso falar? A palavra desgraça é pecado aqui? Não? Então você está vivendo aquela vida desgraçada. Aquela vida triste, aquela vida sem Deus no mundo. Aquela vida zoada, meu irmão. Porque eu cresci em Lins e eu aprendi a palavra zoado lá. Aquela vida ruim que só. Você estava ali no Zeca Pagodinho, e um dia te falaram que Jesus ressuscitou. Você creu nele, nesse momento você está salvo. Você não fez nada, eu não fiz nada. Eu não comprei, eu não paguei, até porque se eu fosse comprar não ia ter dinheiro, porque o salmista diz que o resgate de uma alma é caríssimo, ele não pode ser pago. Eu não fiz nada, eu não conseguia fazer, eu estava preso, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, me deu vida juntamente com Cristo. Meu Deus, eu não fiz foi nada. Aí sem fazer nada, eu recebo esse presentão chamado salvação, e a gente já falou do que ele trata. Todos esses recursos. Aí eu falo, não vou servir a Deus não. Eu vou ficar de boa aqui. Vou ficar só sentadinho, olhando, vivendo, pensando e ventando com o vento. Porque é assim, vento venta, maré mareia, e eu estou aqui, perdido no espaço. Sentado no banquinho da minha igreja. Falando, rapaz, o pastor podia pregar melhor. Aquele gordinho que está dando história da igreja podia pregar melhor. Não gostei, rapaz. Mas fazer mesmo alguma coisa assim, sabe? Não, deixa para lá isso aí, rapaz. Meu irmão, foi só para esperar Jesus voltar e para servir a Deus. Só essas duas coisas. Se eu decidir não servir, metade da minha salvação está inutilizada. Não faz sentido, meu irmão. Deixa eu te mostrar um outro texto. Olha que interessante. Efésios 2, a partir do versículo 1. Deixa eu te mostrar Paulo falando a mesma coisa com outras palavras. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é isso, meu irmão? Diga comigo. Salvação. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Ele me deu vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, quando Paulo diz, vocês se converteram dos ídolos mudos para servir a Deus. Olha o que ele está dizendo em Efésios. Você estava morto, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, servindo o Deus desse século. Ele está falando da mesma coisa. Amém?
Vocês andavam aí de acordo com a vontade da carne, dos pensamentos, de acordo com o que o diabo queria, servindo ídolos mudos. Entre os quais, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Afinal de contas, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como esses outros aí que estão vivendo desse jeito até hoje. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ou o que o Paulo está dizendo, a gente estava vivendo aquela vida bagaçada, aí um dia Deus quis mostrar que é bom. O dia que Deus quis mostrar que é bom, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não é pelo que eu fiz, é só para Ele mostrar que Ele é bom mesmo. Só por isso. Porque Ele não quer que ninguém tenha do que se gloriar diante dEle. É pela graça que a gente é salvo. Mas olha o versículo 10. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, eu fui salvo de graça, mediante a fé, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, mas sabe de uma coisa, depois que eu fui salvo, Deus decidiu preparar um bocado de coisa para eu fazer. O que é isso, meu irmão? Nós nos convertemos dos ídolos mudos, para o Deus vivo e verdadeiro, para servi-lo e para esperar Jesus voltar. E como é que a gente serve então? Não é de qualquer jeito. É praticando as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Então, a resposta àquela pergunta que eu fiz é, para que eu fui salvo? Para praticar as boas obras que Deus preparou para eu praticar. E para esperar Jesus voltar. Só para isso, meu irmão. Todos esses recursos estão disponíveis para isso. Amém? Então, o que são essas boas obras? Porque esse é o centro daquilo que eu quero pregar para vocês. Agora, depois dessa introdução, eu vou começar a pregar. E eu devo ter mais... Não, fica tranquilo, fica acordado, vai dar certo. Veja, quais são essas boas obras que Deus preparou para eu andar? Sabe, meu irmão, nós precisamos entender que existem dois chamados, duas vocações, dois grupos de obras que Deus preparou para nós andarmos. Um é só seu. Tem um tipo de coisa que Deus te chamou para fazer que Ele não chamou mais ninguém. É um chamado individual, é uma vocação especial. Eu não sei se Deus te chamou para estar nos 5 dons ministeriais. Eu não sei se Deus te chamou para ser um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro, um corretor de imóveis. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer. Você só vai descobrir o seu chamado particular, o seu chamado singular, aquilo que é só seu, vivendo com Deus e ouvindo a sua liderança. Porque eles estão aptos, eles estão ungidos por Deus para ver os frutos que você, como árvore, dá. Amém? Então, não é sobre isso que eu quero falar com você. Porque, afinal de contas, isso é muito particular. Não me interessa o que Deus te chamou para fazer. Com todo respeito, tá bom? Deixa eu melhorar, é porque eu falei sem querer essa parte. Como eu posso falar isso de uma forma mais doce, né? Irmão, se você não cumprir o seu chamado particular, talvez isso afete a minha vida. Mas vai afetar muito mais a sua. E as pessoas que Deus te chamou para tocar na área da sociedade que Ele te chamou e que Ele espera te plantar. Se você decidir não fazer isso, o que eu quis dizer que não me interessa é, talvez não me afete diretamente, mas vai te afetar diretamente. Amém? Então veja, existe esse chamado particular, singular, mas existe um chamado coletivo, que todo membro do corpo de Cristo precisa praticar. O chamado particular, o motivo da salvação particular é só entre você e Deus, e aqueles que Ele tem para você conquistar. Mas o coletivo, meu irmão, o coletivo impacta a sua vida, a sua família, a sua vizinhança, a sua igreja local. Eu e você não podemos nos omitir desse chamado coletivo.
Mesmo aqueles que são chamados nos 5 ofícios ministeriais, não podem se omitir a esse chamado coletivo. Amém? E o chamado coletivo se chama Ministério da Reconciliação. Todos nós fomos comissionados por Deus, nessa nova vida que vivemos, a reconciliar pessoas com Cristo, a reconciliar pessoas com Deus por meio de Cristo, melhor dizendo. Sabe, meu irmão, não há algo tão grande que você possa ter sido chamado para fazer no particular, no singular, que comprometa esse um ministério, esse um chamado. Não há nada maior do que isso. Porque o ministério da reconciliação, o ganhar almas, o evangelizar, faz parte daquilo que Paulo chama de sermos embaixadores de Cristo. Porque veja, o nosso reino não é daqui. Até o reino de Cristo vier, até Jesus voltar, até aquele glorioso dia, o governo desse mundo está na mão, de acordo com a escritura, do príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Jesus chama esse camarada de o príncipe deste mundo. Paulo chama de o Deus desse século. Quem é essa pessoa? O diabo, meu irmão. Nós somos postos avançados do reino de Deus sobre a terra. E é o nosso trabalho arregimentar mais pessoas para o nosso reino. É o nosso trabalho convidarmos as pessoas para cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 14. Vamos ler do 14 ao 20. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. De novo, Paulo fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Logo, todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso o quê? Jesus morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. O fato de nós sermos nova criatura, o fato das coisas velhas ficarem para trás e agora todas as coisas se fazerem novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos, reconciliem-se com Deus. Sabe, meu irmão, agora nessa nova vida, Paulo está dizendo que Deus está exortando através de nós. E veja, o que é exortar? Exortar não é dar bronca não, meu irmão. Exortar é estimular, exortar é encorajar, exortar é botar para cima. Deus está dizendo através de mim e de você, ou pelo menos Ele deveria dizer: ei, Deus não está bravo com você. Ei, Deus não quer julgar o seu pecado. Ei, Deus não quer te matar, Deus não te quer no inferno. Deus quer você bem pertinho dEle, provando de tudo aquilo que nós temos provado. Então, pelo amor dEle mesmo, faz as pazes com Ele. Se reconcilia com Ele. Creia na ressurreição de Jesus. Vem para cá, vem para a nossa embaixada, porque aqui é bom. Porque por mais que lá fora esteja tudo zoado, está tudo ruim, aqui dentro, meu irmão, aqui dentro a vida é boa. Aqui dentro nós temos todos os recursos que precisamos. Mas sabe, de novo, não é para nós estocarmos, não é só para a gente ficar ventando aqui não. Volta logo, Jesus, não. É para nós estarmos trabalhando, servindo a Deus, meu irmão. A salvação é só para isso. Deus é muito bom. Aleluia. E sabe, irmãos, Paulo escreve, e aqui vai entrar a história da igreja. Paulo escreve para Timóteo dizendo que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo
padecerão perseguição. Lá em Marcos, no capítulo 10, tem um diálogo muito interessante de Jesus com os seus discípulos. Marcos capítulo 10, não precisa abrir, você pode anotar e ler depois. Chega um camarada e fala para Jesus: ei, o que eu faço para ser salvo? Jesus diz: vem me seguir só. Os discípulos, vendo aquela conversa, depois que ela acaba, chegam para o mestre e perguntam: o mestre, pergunta, e nós? Porque veja, mestre, nós deixamos casa, campos, pai, mãe, irmãos, família, nós deixamos um punhado de coisa para te seguir. O que vai ser de nós, mestre? Eu gosto da resposta de Jesus. Ele diz assim, ó: não há ninguém que tenha feito essas coisas que vocês fizeram aí por causa de mim, que não venha receber nessa vida o cêntuplo de casas, campos, pai, mãe, irmãos, com perseguição, e por fim, a vida eterna. Então veja, Jesus nos assegura um galardão que desfrutamos hoje por servi-lo, e Ele nos assegura também um galardão vindouro que nós receberemos por servi-lo. O cêntuplo nessa vida, e por fim a vida eterna. No entanto, Ele nos garante uma coisa: vocês vão ser perseguidos. Se vocês forem fazer a minha vontade mesmo, se vocês forem me seguir de verdade, se vocês forem cumprir aquilo que eu pedi, vai se levantar gente para atrapalhar a vida de vocês. Desculpe a expressão, eu vou usar uma expressão bem feia aqui, vão ficar enchendo vocês. Por quê? Afinal de contas, lembra, nós estamos numa embaixada, nós não somos daqui. Tem um sistema imperando nessa nação que estamos. Não pense no Brasil, pense no mundo como um todo, onde o diabo é Deus. Então, em um mundo onde o diabo é Deus, aqueles que vivem fora do sistema, aqueles que vivem como se fossem de outro reino, e de fato nós somos, padecerão perseguição, serão atormentados por aquele que sabe que o seu tempo está chegando. Amém? Jesus foi perseguido, meu irmão. Jesus disse que o discípulo não é maior que o mestre, nem o servo maior que o Senhor. Se perseguiram a Ele, vão perseguir a gente também. Mas Ele nos dá uma garantia: se guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês. E nós vemos isso se cumprir no livro de Atos. Sabe, até o capítulo 14 de Atos, a gente vê os apóstolos apanhando por curar uma pessoa. Nós vemos Paulo apedrejado por pregar o evangelho. Nós vemos Pedro preso. Nós vemos Tiago decapitado. Isso só até o capítulo 14 de Atos, viu? Depois para frente tem muito mais coisa. O que é isso? Perseguição por fazer a vontade de Deus. Sabe, meu irmão, graças a Deus nós vivemos num país majoritariamente cristão. E tem até uns que dizem que graças a Deus é Nossa Senhora, né? Porque o Brasil é católico. Mas, em todo caso, é bom porque não somos perseguidos. Pelo menos não de forma violenta. Porque por mais que nos persigam de forma zelada, na internet, tentando acabar com a nossa reputação, enfim, a gente vê vários tipos de perseguição velada, não ameaçam a nossa vida. Pelo menos no modo comum, né? Já eu vou te contar uma experiência interessante que eu passei. Que eu já contei para os alunos do Rema. Mas veja, Jesus foi perseguido, nós também seremos, se nós de fato formos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. O crente que só fica ventando na igreja, aquele que só fica esperando Jesus voltar, esse nem perseguido vai ser, meu irmão, não vai ter nem emoção na vida. Talvez seja melhor ficar lá bebendo, fumando, dançando colado, namorando em pé, né? Para ter um sangue circulando assim um pouco, sabe? Estou brincando. É melhor ser salvo, viu? Mas sabe, se a gente for servir a Deus de fato, e de novo, nós somos salvos para isso. Certamente a gente vai ter alguns percalços pelo caminho. Mas sabe de um negócio? Jesus orou por nós. Senhor, não tire eles do mundo, não, mas livre eles do mal. Amém? Nós somos guardados pelo poder de Deus, irmãos. Mesmo em meio aos intempéries da vida. Mas a convicção de que Jesus ressuscitou vai nos empurrar para frente. Teve um pregador que faleceu ano passado, o grande Tim Keller, um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, uma das maiores igrejas de Manhattan. Ele, infelizmente, não tinha a palavra que nós temos, e ele morreu doente. E sabe, meu irmão, eu já falei com Deus já.
e com todo o resto. Posso ser perseguido, martirizado, mas doente eu não aceito morrer, não. Não, doente não, meu irmão. Jesus me livrou, mas nem a pau. Doente não. Mas enfim, esse camarada infelizmente morreu doente. Mas ele cumpriu seu chamado até os últimos dias de sua vida. Infelizmente, por falta de conhecimento, ele não provou da plena vontade de Deus. Mas em meio àquele momento terrível, ele expressou algo que eu acho grandioso. Ele disse, se Jesus ressuscitou, está tudo bem. Sabe, meu irmão, faz 2000 anos que estão tentando acabar com o Evangelho. E tem um jeito de acabar com a igreja, sabia? Tem um jeito de destruir toda a religião cristã do mundo. E acabar com tudo mesmo. Fechar a igreja, chamar a gente de mentiroso, jogar tomate na gente. E é um jeito muito simples. Pelo menos, se aquilo que nós crêssemos fosse uma mentira, era um jeito muito simples. Qual é o jeito simples de acabar com a igreja? É só achar o corpo de Jesus. É sério. Se acharem o corpo de Jesus, acabou a igreja, acabou o evangelho, acabou o cristianismo. Só tem uma questão. Nunca vão achar o corpo de Jesus. O homem está vivo. O homem está vivo assentado à direita de Deus. E se ele está vivo, meu irmão, a gente ganhou tudo. Mas eu quero te mostrar as implicações da ressurreição para a gente começar a acabar. Para fazer sentido para você, para a gente juntar tudo aqui e eu te motivar a viver para Deus. Porque o que muda na minha vida, o fato de Jesus ter ressuscitado, além, é óbvio, do perdão dos meus pecados. Porque isso me impulsiona. Claro, o fato dos meus pecados terem sido perdoados é maravilhoso. Mas o que mais isso muda em mim? Abre comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2 diz assim, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deixa eu te explicar esse texto. Você sabe que antes de ser salvo, nós éramos todos escravos do diabo, não é assim? Era isso, não era? O que o diabo usava para nos escravizar? O autor dos Hebreus acabou de dizer, o pavor da morte. Se eu fizesse qualquer coisa fora da vontade do diabo, ele me matava. Como ele tinha o poder da morte, como ele tinha as chaves da morte, eu estava nas suas mãos. Eu pequei, o salário do pecado é a morte, ele me mata quando quiser. E lembra, na antiga aliança, antes da ressurreição de Jesus, a expectativa de ressurreição era lá só no fim. Davi até uma vez salmodiou, né? Os mortos não louvam ao Senhor. Então eu não quero morrer. E eu sei que você também não quer morrer, eu também não quero morrer. Amém? Está tudo bem. Nós tínhamos medo de morrer, gente. Eu lembro quando eu não era crente, eu tinha uns 3 anos, assim, mais ou menos, eu lembro dessa conversa, não sei porquê. Estava conversando com a minha mãe falou, filho, a mãe vai morrer um dia. Eu entrei em pânico aquele dia. Morrer, mãe? Como assim morrer? A gente morre? Eu não dormi à noite. Quando é que minha mãe vai morrer? Eu não queria andar, não queria sair de casa, não queria que minha mãe saísse e vivesse, porque minha mãe falou, eu vou morrer um dia. Não fala isso para o seu filho, viu, meu irmão? Não vai ser bom para ele, não. Veja, eu tenho 29 anos e eu lembro disso até hoje. Mas veja, eu tinha medo da morte. Talvez, eu não sei, eu não te conheço, mas possivelmente, antes de você ser crente, você temia a morte. Porque na sua cabeça, e na minha cabeça, de não nascido de novo, a morte era o fim. Então eu não fazia nada que pudesse colocar a minha vida em risco. Eu não fazia nada que ameaçasse a minha vida. Eu não fazia nada, nenhuma coisa que o diabo podia usar para me matar. Mas sabe do negócio? A ressurreição de Jesus nos livrou do pavor da morte. Por quê? Porque Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem.
Se Jesus ressuscitou, o que significa ser a primícia? Lá em 1 Coríntios 15, o que significa ser o primeiro? Significa que tem muitos outros depois. Então, a ressurreição de Jesus, além de perdoar os meus pecados, me garante uma coisa: eu ressuscito também. A vitória de Jesus sobre a morte me garante: eu venci a morte. Se o trunfo que o diabo tinha para me prender, para me impedir, para me manter naquele estado de vegetação, era me matar, e agora eu descubro que Jesus venceu a morte, que trunfo ele tem contra mim? Nenhum. Eu não posso mais ser preso, eu não posso mais ser parado, eu não posso mais ser chantageado, porque no fim das contas eu volto, eu venço, eu triunfo. Então, meu irmão, cumpra seu chamado. Sabe, a gente vê Pedro, Paulo e os demais apóstolos sendo perseguidos. A partir do capítulo 20 de Atos, nós vemos Paulo indo para Jerusalém, sabendo que só restaria para ele cadeias e tribulações, mas ele tinha um chamado para cumprir, meu irmão. Nós vemos ele ousadamente se colocando diante dos judeus, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa. Podendo ser livre, ele apela para César, mas ele vai só para poder testemunhar da riqueza de Cristo, para testemunhar a morte e a ressurreição de Jesus, para ser um reconciliador. E sabe, no fim da sua vida, ele escreve para os filipenses dizendo que até a família de César era irmã. Porque alguém decidiu não temer a morte e cumprir o seu chamado. Meu irmão, cumpra o seu chamado. Seja um reconciliador. Sabe, aquele Pedro que negou Jesus por medo. Antes de morrer, no fim da sua vida, ele vai preso. Ele é solto porque os soldados que o guardam, isso não é bíblico, isso é histórico. Os soldados que o guardam se convertem, ele batiza os soldados, ele pode ser livre, ele pode não ser crucificado, como a história diz que ele morreu, mas Jesus aparece para ele e diz: Pedro, volta para Roma e vai pregar, rapaz. Ele volta, meu irmão, e vai até a morte. Homens imparáveis. E a gente parando porque estão zoando a gente na internet. Porque estão fazendo um meme no Instagram. Ah, meu irmão, sirva a Deus. Deus é muito bom. Meu tempo está acabando. E eu quero contar um testemunho meu para vocês. Como eu disse para vocês, dou aula no Remo há algum tempo, né? E eu dou muitas aulas na região de São Paulo, ali na Grande São Paulo. E o ano passado eu fui escalado para dar aula num lugar meio feio, assim, sabe? Aqui fica subentendido que é um lugar meio feio. Ah, então tá bom. Então você entende que é um lugar meio feio, né? Aquele lugar que você fala: vixe. Eita. Então, fui dar aula nesse lugar aí. Uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso, uma turma abençoada. Chego para ensinar o primeiro dia de aula poderosa, meu irmão. Dá 10h15, acaba a aula, toca o sinal, ligo para minha esposa, falo: amor, estou indo para casa, daqui a 40 minutos estou em casa. Passa-se 5 minutos, estou chegando na rodovia, 6 homens armados cercam o meu carro. Primeiro dia de aula, viu? Isso foi dia 8 de setembro, uma sexta-feira do ano passado. Na hora, meu irmão, eu descobri que era crente, porque de verdade, o único pensamento que eu tive foi: rapaz, Jesus ressuscitou, está tranquilo. Sério, sim. Aí eu falei isso para minha esposa, ela: não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Não o fato de Jesus ter ressuscitado, o fato de eu falar: rapaz, se eu morrer está de boa. Mas depois eu me recuperei da minha insensatez e falei: Senhor, tem uma família. Então, cuida aí. Não deixa eu morrer não. Beleza, eu fui para o cativeiro, não sei como 6 pessoas entraram naquele carro, mas entraram. Botaram uma arma na minha nuca. E aí andamos, fomos parar num lugar horrível. Eu gostaria que você depois... Não vou falar o lugar não, senão você vai ficar com medo. Deixa quieto. A favela da favela, assim. Aí pararam o carro, tiraram de cabeça baixa, arma na nuca. E aí fomos andando por umas ruas de terra assim, aquele negócio horrível, um labirinto, um caminho de rato. Aí eu chego num lugar que tem tipo... Isso aqui é um barranco e onde vocês estão é só terra, mato. E eu não se vê mais nada, só breu. E aí me jogam numa portinha aqui da minha direita, e jogam lá dentro, e já tinha mais uns 5 pessoas lá dentro, tudo armado, e aquele barulho de rádio, e polícia, eu não entendi, foi nada que estava acontecendo. E aí me assaltaram, e tinha um amigo meu comigo, e
começaram a nos maltratar, enfim. Onde vocês vão? Ninguém é polícia aqui não, né? Porque se for polícia vai morrer. E cadê o dinheiro? Cadê a arma? Eu falei, que arma, meu amigo? Não tem arma aqui não. E aquela loucura. E aí, enfim, você sabe o que acontece no sequestro, né? E aí eu lembro que estão ameaçando meu amigo aqui, porque ele não lembrava a conta do banco, a gente vai atirar. Abriram o meu computador, para eu formatar. E estava a minha Bíblia aberta, irmãos. Aí veio um rapaz, você é pastor? Eu falei, mano, eu estava servindo a Deus, bicho. Aí eu vi que ele gaguejou, já fiquei desse tamanhozão assim, ó. Falei, rapaz, eu sou pastor, estava servindo a Deus, bicho. Indo para minha casa e você sequestrando a gente, maltratando a gente. E nisso eles já tinham levado meu celular, meu tablet, meu relógio, minha aliança, meu dinheiro. Falei, devolve minhas coisas aqui. Aí ele, não dá não, rapaz, os meninos já levaram. Mas o senhor quer uma água? O senhor está muito nervoso. Falei, não estou nervoso, rapaz. Eu estou bem. Mas olha o que você está plantando para a sua vida. Comecei a pregar para o menino. Falei, olha o que você está plantando para a sua vida, bicho. Cara, eu estou servindo a Deus, mano. E você está me sequestrando, me maltratando, me assaltando. Você não sabe, você não tem medo do que você vai colher, bicho? Rapaz, se converte. Se arrepende. Ele, não, para a gente não tem mais jeito não. Falei, bicho, é só você confessar Jesus. E nisso, ameaçando, o camarada do lado ameaçando meu amigo. A gente vai te matar, a gente vai te matar. Eu falei, rapaz, protege o pastor ali. Ele já é um senhor. Ele não está lembrando a conta bancária dele. Eu intercedendo pelo meu amigo, e aí chega um cara mais malvado ainda. Não, a gente vai atirar em todo mundo aqui agora. Isso já uma hora e meia, 2 horas de cativeiro. E eu discutindo com o camarada aqui. De repente eu falei, Senhor, salva a gente. Eu só ouvi o barulho de debandada. Eu falei, vixe, arrebatamento do avesso, né? Porque tinha umas 15 pessoas ali dentro da sala, não tinha mais ninguém. Num momento, não abriram e piscar de olhos. Eu falei, não, é outro arrebatamento, Deus. Aí eu virei para o meu amigo e falei, pastor Valdir, o que aconteceu aqui? Ele, rapaz, eu não sei não, mas aconteceu alguma coisa. Enfim, de repente, entra um raio de luz dentro do cativeiro ali, era a polícia. Quem está aí, quem está aí, quem está aí? Aí nós somos sequestrados, tal. Enfim, o policial invadiu, levou a gente para fora, cena de filme, gente, até entrevista para a TV a gente deu. Um monte de carro de polícia, todo mundo com metralhadora assim, helicóptero, ratatatatata. O policial, pera aqui atrás dessa parede, cara armado. Falei, vixe, mano, tropa de elite aqui, bicho. Eu falei, eu perguntei, né? Falei, como é que vocês salvaram a gente aqui? Como é que vocês chegaram aqui? Ele, rapaz, não sei não, porque isso não é comum, dentro da favela, mas alguém ligou para a gente. Aí o pastor Valdir, foi um anjo. Falei, amém, pastor, eu creio com o senhor. Acabou que levaram a gente para a delegacia, e aí chega a diretora do Rema, coitada. Ela, professor, vocês estão bem? Estamos bem. Professor, não tenho culpa. Eu falei, eu sei, está tranquilo. A menos que a senhora tenha mandado sequestrar a gente, né? Foi a senhora? Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, então está tranquilo, eu sei que a senhora não tem culpa. E aí, no meio daquele rolo todo, né, consegui falar com a minha esposa, aquele desespero de quem estava em casa, aquela coisa horrível. E aí, no meio disso, a diretora, professor, quem vai dar aula na segunda-feira? Porque foi o primeiro dia de aula. Eu virei para ela e disse, minha senhora, uai, quem seria outro? Seria outro por quê? Não, mas o trauma. Eu falei, que mano é trauma o quê? Quem está traumatizado agora é o diabo. Porque eu vim só para dar uma aula, mas agora eu vou botar para lascar. Sabe, meu irmão? Por que eu estou te contando isso? Só para te falar que eu não tenho medo da morte. Eu passei pelos mesmos lugares todos os dias. Voltei, acabei a minha aula, foi poderoso. Esse ano eu fui escalada para o mesmo lugar. Ela me ligou, você vai voltar, professor? Eu falei, vou. Meu irmão, o trunfo que ele tinha contra mim era me matar. Mas lembra, Jesus ressuscitou. Então a pergunta que eu te faço para encerrar é, o que te impede de servir a Deus hoje? O que te impede de ser um reconciliador? Se Jesus ressuscitou, que medo você tem? Eu te asseguro. Eu estava lá, irmãos, eu lembro da sensação agradável de um cano na sua nuca. Não, não é agradável não, estou brincando.
Mas sabe, meu irmão, continuo servindo a Deus, sem medo de nada. Eu tenho uma garantia, eu volto. Amém? Então, eu quero te perguntar, tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus hoje, que nunca entregou a sua vida para Jesus?